Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 19 de maio de 2024, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e os ucranianos fizeram um enorme ataque de drone de novo hoje contra a Rússia, visando muita coisa na Crimeia, aqui em Krasnodar Krai, uma base aérea aqui também em Krasnodar, e também a refinaria de Vyborg, que fica quase lá na fronteira com a Finlândia, lá no norte da Rússia. Um monte de coisa atingida, os russos estão desesperados, isso diminuiu a produção de petróleo russo em 14% no total. Esses ataques todos, o total de ataques ucranianos contra refinarias, né? Então teve refinaria atingida aqui, teve base aérea, teve o porto de Novorossiysk atingido de novo hoje, e mais um monte de coisas aqui na região. Parece que a Ucrânia estava juntando esses drones há algum tempo para fazer esse ataque, esse mega ataque. Aí fez aqueles ataques aqui na Crimeia, que, como eu falei para vocês, eram ataques preparatórios, destruindo sistemas de defesa antiaéreo, e agora foi com tudo, né? Então, impressionante esse ataque ucraniano aqui, realmente uma notícia muito boa para a Ucrânia nessa guerra, né? Na linha de frente, a gente tem 3 novidades. A primeira é que a situação russa está ficando complicada aqui na parte norte de Kharkiv, né? Os russos não só não conseguem avançar mais, como estão perdendo terreno em alguns lugares, estão sendo massacrados em grandes números aqui pelos ucranianos. Em segundo lugar, aqui em Chasiv Yar, os russos fizeram uma grande ofensiva tentando avançar sobre Chasiv Yar, e acabou sendo contido. A gente, na verdade, falou sobre isso ontem já, a gente deu a notícia em cima da hora, a gente não tinha nenhuma informação muito grande, só que eles tinham tentado e não tinham conseguido, mas hoje a gente tem mais informações, tem imagens e tudo mais, realmente uma grande coluna de blindados russos tentou avançar aqui em Chasiv Yar e não conseguiu, né? E também aqui em Kherson, os ucranianos fizeram uma série de ataques na margem esquerda, que é dominada pelos russos, e conseguiram destruir um bocado de instalações russas aqui, inclusive mataram um coronel russo que estava aqui na região, né? No fronte diplomático, os Estados Unidos voltou atrás. Depois da declaração do Antony Blinken dizendo que os ucranianos estavam livres para usar armas americanas no território russo, hoje teve uma declaração lá do Pentágono dizendo que não está livre não, que não pode não e não sei o que lá. É muito triste esse tipo de coisa, porque isso afeta particularmente a região aqui de Kharkiv, né? Muitos dos obuseiros russos estão justamente na área da Rússia, ainda usam muitas armas aqui na Rússia, e os ucranianos não podem revidar essas armas com armamento americano, né? São obrigados a usar os próprios armamentos ucranianos, que também podem ser usados, não tem problema, mas são em número menor, tem precisão menor, são armamentos mais equiparados aos russos, né? E nisso os ucranianos acabam em desvantagem, porque os russos têm mais deles. O que equilibra as forças aqui é justamente que o equipamento ocidental ele é muito mais preciso, então mesmo os ucranianos tendo uma quantidade menor deles, eles equilibram a quantidade russa, que é muito grande. Os equipamentos próprios da Ucrânia, que ela pode usar nessa região, são também da era soviética, são também com o mesmo tipo de precisão, então não dão essa vantagem tão grande. Mas a coisa está melhorando, né? Vai ter um novo encontro de Ramstein agora no dia 20, amanhã, e talvez a gente tenha alguma novidade nesse sentido. Vamos esperar essa licença para atingir a Rússia aqui em Belgorod. Existe um excelente motivo para isso agora, né? E tivemos uma notícia excelente, o Alexander Usyk, que é um lutador de boxe ucraniano, a gente falou sobre ele ontem, ganhou a luta contra o inglês, o Tyson alguma coisa, esqueci o nome do cara, e unificou agora o cinturão do peso pesado. Já faz mais de 24 anos que nenhum lutador conseguiu unificar todos os cinturões do peso pesado no mundo, e agora o Alexander Usyk é o primeiro a fazer isso depois de tanto tempo, né? Muito bom, parabéns para ele, uma luta excelente. Ele começou a luta começou meio igual, o Alexander chegou a perder alguns pontos, assim, a ficar meio acuado com o inglês, mas a partir do 8º round ele partiu para cima do inglês e quase nocauteou o inglês, chegou a iniciar a contagem do nocaute, mas aí, para sorte do inglês, soou o gongo e acabou o round.
mas no final, por pontos, ele ganhou a luta, né? Muito bacana realmente, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Queria Ganhar Picanha e Levei Linguiça, As Cabeças do SUS Estão em Cuba e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, os ucranianos foram atacados pelos russos por drones Shahed 136, um enxame com 37 drones foram lançados contra os ucranianos, todos eles foram derrubados. É o mesmo drone sempre, então é fácil para os ucranianos lidar com isso, né? Aqui tem alguns exemplos de soldados ucranianos derrubando os drones, então aqui dá para ver ele usando a metralhadora, né? É a maneira mais eficaz, na verdade, para você... Ah lá, atingiu um ali, ó. Depois continuam eles atirando contra o drone. Existem sistemas mais modernos do que isso, tá? Existe o sistema Gepard 2 alemão, que ele faz isso de forma automatizada. É muito mais eficiente. Ah lá, atingiram mais um ali, ó. É muito mais eficiente, mas os ucranianos não têm um número deles suficiente. Então, em algumas regiões, como por exemplo ali em Odessa, onde você foi filmado, eles acabam recorrendo a metralhadoras mesmo, né? Esse deve ser metralhadora .50. A ideia é justamente lançar um grande número de projéteis ali e acabar interceptando o drone nessa... Aí, ó, atingiu mais um drone ali. Então foram 3 drones derrubados ali em Odessa, né? Aqui é um outro também em Odessa que foi destruído. Aqui mostra o drone caindo aqui. Ou seja, dá para ver aqui, ele pegou fogo e está caindo e coisa e tal. Enfim, mais um drone destruído ali na região de Odessa, né? No total, foram 37 em várias regiões da Ucrânia. Teve aqui próximo a Kiev, teve aqui em Kryvyi Rih, e teve também em Odessa. A maior parte foi aqui Kryvyi Rih, Kherson, Odessa, mas também teve em outras regiões aqui da Ucrânia, né? Felizmente, nenhum dano significativo. Agora, o revide da Ucrânia foi grande, né? Aqui, ó, começou assim, ó, no final do dia de ontem, né? Canais russos informam que aproximadamente 100 a 120 drones estão nesse momento em rota para a Crimeia ocupada, bem como para as regiões sul da Rússia, Krasnodar e Rostov, né? Lançaram um alerta porque estavam passando aqui em cima da área ocupada pelos russos na Ucrânia, e era mais um ataque, né? O de ontem, vocês lembram, a Ucrânia já fez um ataque massivo com mais de 100 drones também contra essas regiões, e hoje de novo, né? E uma informação é que este navio aqui, o Kovrovets, que é esse navio aqui, foi destruído, afundou, segundo estão dizendo aqui, foi destruído totalmente pelos ucranianos, né? Não disse como, se foi drone marinho, se foi alguma outra coisa, né? Porque agora os ucranianos têm o míssil Neptune também. Tem gente dizendo que foi com o míssil Neptune que foi atingido esse navio aqui. Excelente notícia de qualquer forma, menos um navio de antiminas ali na frota russa do Mar Negro, né? Menos um. Bom, esse vídeo aqui é curioso, né? Ele mostra os russos destruindo um drone ucraniano. Mas se você reparar a coisa, olha só, eles atiram bem em cima da cidade. Olha só a quantidade de projétil rodando em cima da cidade ali de Novorossiysk. O pessoal devia estar apavorado ali. Ele deve ter acertado umas 10 pessoas ali só com essa saraivada de balas aqui em cima da cidade. Olha só. Realmente eu vou te falar um negócio. Ser russo não é fácil não, viu? Vou te falar uma coisa. A chance de você morrer por incompetência dos seus militares é enorme, realmente. Isso aqui, cara, quem faz isso aqui no Rio de Janeiro é o pessoal do Comando Vermelho que não está preocupado com a vida das pessoas, pô. Não se destrói o drone tão perto assim das casas, por quê? Porque você vai acabar atingindo as casas também, né? E o drone explodiu bem em cima ali da região da cidade, ali no final das contas, olha lá. Atingiram bem em cima ali e bala cruzando de tudo quanto é lado, né? Parece os morros aqui do Rio de Janeiro. Impressionante, cara. Além de Novorossiysk, atingida mais uma vez, né? Ontem já tinha sido atingida, foi atingido hoje de novo. Também aqui, de acordo com o canal 24, os drones do exército ucraniano, trabalhando com as forças de drones não tripulados, né, de sistemas não tripulados, atacaram a base militar de Kushchevskaya. Essa base militar fica na região de Slaviansk. Essa região aqui fica em Krasnodar Krai, é exatamente alguma coisa por aqui, ó. Aqui, ó.
Kushovskaya, essa região aqui, a base aérea aqui que foi atingida justamente por esses drones ucranianos de ontem para hoje, né? Não se sabe o que foi atingido ali, mas existem dúzias de aviões de diferentes tipos ali, Su-34, Su-25, um monte de coisa, né? E também teve a refinaria de Slaviansk, que a gente vai ver isso daqui a pouco, né? Aqui, ó, os drones ucranianos atingiram a base militar. Tem aqui imagens, temos imagens do que aconteceu. Vamos ver aqui. Olha, foi uma explosão grande ali, hein? Se tinha alguma coisa ali naquela região, foi pro saco completamente. O que foi atingido a gente não sabe, mas dá para ver que foi bem atingido ali na base aérea, né? Aqui foi a refinaria de Slaviansk, ali em Krasnodar Krai também, que também foi atingida. Aqui tem as imagens aqui do ponto atingido, da coluna aqui mostrando o incêndio, né? Krasnodar Krai mostra aqui a explosão, aqui, a fumaça saindo aqui da refinaria. A refinaria de Slaviansk é aqui, ó, Slaviansk em Krasnodar Krai, foi outra refinaria atingida também de ontem para hoje, né? Agora, o mais impressionante foi em Vyborg. Vyborg é lá no norte, ou seja, os ucranianos distraíram os russos aqui no sul e fizeram um ataque aqui na fronteira com a Finlândia, né? Olha só, grande explosão aqui em Vyborg, é uma grande refinaria russa, um grande terminal aqui. Tem várias imagens aqui, algumas imagens até esteticamente bonitas aqui, né? Impressionante mesmo. A 1000 quilômetros da fronteira com a Ucrânia e foi atingida a refinaria. Lá tem várias imagens aqui da refinaria atingida, do incêndio na refinaria, e o pessoal reclamando ali da refinaria, né? Ou seja, mais duas refinarias atingidas, uma em Krasnodar Krai e outra lá em Leningrado, né? Lá perto de São Petersburgo, né? E além disso teve ataque também em Sevastopol, tá? Isso aqui é em Sevastopol, ó. Chegou. Segundo o pessoal, isso foi tudo na cidade mesmo de Sevastopol, tá? Coisas atingidas na cidade de Sevastopol, que é na Ucrânia ocupada aqui na Península da Crimeia, né? Também teve coisa atingida aqui. Na verdade, segundo estão dizendo, o ataque atingiu Jankoy, Sevastopol, Simferopol, Yevaptoria, Kirovsk e Saki. Ou seja, um monte de lugares aqui na Crimeia foram atingidos. Repara aquilo que eu falei, os ucranianos fizeram a preparação, destruíram os sistemas de defesa antiaérea russos, os radares que os russos estavam usando para identificar drones. Depois de destruído isso, meu amigo, aí é molinho, aí é patinho na lagoa ali, é só ir lá e destruir a coisa toda, né? Explosões em toda a Crimeia nesse momento, estavam chorando os russos aqui, né? Parece, segundo o Tenente Telenko, parece que a Ucrânia armazenou durante muito tempo drones do tipo Shahed 136, que ela tem construído por meses, né? A Ucrânia fez a engenharia reversa do drone Shahed e está produzindo agora a drone Shahed dela mesmo, né? E daí, esses drones são fáceis de produzir em massa, a Rússia faz isso. Então, a Ucrânia, em adição aos drones dela, que ela tem outros capacitados e coisa e tal, ela também construiu um monte de drones parecidos com o Shahed, né? Não é exatamente igual não, tá? A Ucrânia fez algumas modificações. E aí, com isso, depois de ter destruído as defesas antiaéreas em Belbek, coisa e tal, agora eles fizeram esse ataque aí, lançaram os drones todos, fizeram um ataque em um monte de lugar, e existe agora, nesse momento, um grande buraco na defesa ali da Crimeia e do sul da Rússia, que a Ucrânia, evidentemente, vai explorar por algum tempo isso daí, né? E com esses ataques, né, somando com os ataques de hoje, segundo o Pentágono, a perda de capacidade dos russos é de 14% da capacidade de refino dos russos, né? Isso leva a um aumento de 20% a 30% no preço doméstico da gasolina na Rússia a partir de março, né?
e levou a parada da exportação focando na demanda doméstica, ou seja, a Ucrânia conseguiu promover um bloqueio muito melhor, muito mais efetivo no final das contas na questão de combustível, né? Então, excelente notícia isso daí. Uma outra coisa digna de nota é que no meio dessa história toda, os russos reclamaram que havia um MK-9, né, um drone grande americano, andando sobre a Crimeia, aqui próximo da Crimeia, e ninguém sabia exatamente o que esse drone estava fazendo, né? O MK-9 é um drone de vigilância, ele estaria com o transponder desligado, segundo dizem os russos, né? E estaria fazendo vigilância ali naquele momento, né? A gente não sabe se isso é verdade, podem ter confundido com um drone ucraniano mesmo, pode ter sido uma outra coisa qualquer, pode ser só russo mentindo, coisa mais normal do mundo, mas o fato é que esse ataque foi realmente grande, aparentemente foi alguma coisa coordenada, e se foi isso, excelente, né? Tomara que tenham mais ataques desse tipo, né? A ponte da Crimeia não foi visada, tá? Foi fechada de novo, é padrão dos russos fechar a ponte da Crimeia, mas ela não foi visada, pelo menos não dessa vez, né? Bom, falando sobre a linha de frente, a gente tem aqui um monte de imagens de russos se dando mal ali na região de Vovchansk. Os russos não conseguiram avançar mais ali na linha de frente ali em Kharkiv, mas estão sendo bombardeados pelos ucranianos, estão sendo dizimados pelos ucranianos ali na região, né? Então aqui tem um local que estava cheio de russinho, e os russinhos já foram prestar conta já todos eles, né? E, bom, outro caso que aconteceu foi o hospital de Vovchansk, né? Alguns estão dizendo que o hospital foi dinamitado pelos ucranianos antes dos ucranianos saírem, outros estão dizendo que foi bombardeado mesmo pelos ucranianos, mas a gente viu que o hospital de Vovchansk, que está na área ocupada já pelos russos, acabou sendo explodido com os russos dentro, né? Aqui, ó, várias explosões aqui. Realmente não dá para ver, foi totalmente demolido o hospital aqui. Não, isso aqui deve ter sido bomba mesmo. Está muito direcional, né? Foi bomba que foi lançada do outro lado e demoliu o hospital completamente, né? Ou seja, os ucranianos estão agora com munição à vontade ali na linha de frente em Kharkiv, e com isso os russos estão sofrendo, né? Tá dizendo aqui o pessoal reclamando aqui, ó, chegaram para os nossos lutadores, né? Aqui é russo chorando, né? Os ucranianos, os rohols, é um termo depreciativo que os russos usam, estão usando ataques por GLSDB, a Ground Launcher Small Diameter Bomb, a bomba de diâmetro pequeno lançada do solo, é uma bomba, um tipo de HIMARS que é de menor diâmetro, né? E também usando HIMARS num complexo de hospital de Vovchansk, né? Segundo fontes do Grey Zone, que é um blogger militar russo, confirma que havia muitos de nossos soldados ali que estavam na área, né? Ou seja, no final das contas, os russos se deram mal nessa história aí, né? E aí a gente tem informação aqui do Estado-Maior ucraniano que as forças russas reduziram a atividade ali na direção de Kharkiv para zero, ou seja, não avançam mais nada, né? O inimigo não conduziu operações ativas na direção de Kharkiv, as forças de defesa estão fazendo esforços máximos para fortalecer nossas posições, recolocar reservas, conduzir reconhecimento e manter as ações do inimigo sob controle de fogo, né? Então, isso que está acontecendo lá em Kharkiv, aparentemente os russos não conseguem avançar mais, né? E mais do que isso, segundo informações aqui da mídia ucraniana, o comandante da 92ª Brigada de Assalto Separada, o Yuri Fedorenko, os ucranianos conseguiram retomar parte das posições que tinham sido capturadas pelo inimigo e capturar, inclusive, soldados russos, né? Então os ucranianos têm feito também algumas ações ali ofensivas na região, né? Bom, além da questão ali em Kharkiv, também houve aquele grande ataque contra Chassiv Yar. A gente chegou a mencionar ontem, mas a gente mencionou muito rapidamente, porque a gente não tinha muitas informações ainda. Aconteceu mais ou menos na hora que a gente estava gravando o vídeo. E, bom, o que aconteceu é o seguinte, resumo de Chassiv Yar, né? A situação é muito difícil, isso aqui são os russos falando, tá?
existe um banho de sangue acontecendo, o inimigo está densamente entrincheirado na cidade, nos prédios e nas florestas, tem muita força, muito equipamento e artilharia da Força Armada Ucraniana dentro da cidade. Nossa artilharia e aviação está trabalhando, ou seja, o inimigo aqui no caso são os ucranianos, ele está falando dele, né, das forças russas, estão trabalhando para chegar perto dali, mas as Forças Armadas Ucranianas usam tanques para cobrir as rotas de evacuação e evacuam seus feridos, né? Pelos pontos notáveis, nossos paraquedistas estão lutando batalhas difíceis, o inimigo não recua e age de forma muito agressiva, né? Então, ou seja, o pessoal está tendo dificuldade ali em chassiviar. Outra coisa que teve foi justamente essa grande coluna, que a gente falou sobre ela ontem, uma grande coluna de 20 blindados russos, que tentou entrar em chassiviar, mas acabou destruída. Deixa eu tocar aqui para vocês. Dá para ver aqui a coluna, realmente uma coluna muito grande, entre tanques blindados e mais um monte de coisa, tentaram avançar ali. Dá para ver os tanques tudo com aquela proteção contra drones, né? Mas no final das contas não resolve muita coisa. Alguns aqui já destruídos aqui e muita coisa com artilharia sendo destruída também. Aqui chegando, tentando chegar ali em chassiviar. Isso daqui já é os arredores da cidade. Eles colocaram o pessoal ali, mas acabaram não conseguindo manter a posição, né? Que é mais um daqueles tanques tartaruga dos russos. No final das contas foram bombardeados até a morte ali. Os russos na região não conseguiram manter a ocupação ali. Virou padrão agora o tanque tartaruga russo e tiveram que sair de embora tudo, e também os soldados que ficaram ali acabaram todos destruídos também, né? Então, mais um fracasso aqui dos russos ali na região de Chassiviar, nenhum avanço por ali, né? E teve também lá em Kherson também os ucranianos desconcentraram algumas concentrações de tropas russas lá, então o pessoal estava concentradinho ali, agora pôde desconcentrar, pôde todo mundo relaxar, tranquilo agora, deitar, com barriga para cima, enfim, tudo certinho, né? Dentre os lugares aqui, isso aqui é em Kherson, tá? Então a gente estava falando aqui de Kharkiv, né, dessa região aqui, depois falamos de Chassiviar, que fica aqui, e agora Kherson aqui embaixo, né? Em Kherson houve inclusive os ucranianos na margem esquerda destruíram as concentrações de tropas russas, e inclusive mataram o coronel Magodjanov. Magodjanov, ele morreu ali na margem esquerda. Tem aqui a grande dedicação para ele lá nos russos e coisa e tal. Pois é, foi prestar conta, mais uma russete desgraçada. Bom, falando sobre a situação aqui, segundo o Polé Volán, né, a gente tem aqui as informações dele, que mais uma vez mostram que não teve mudança significativa nenhuma aqui na linha de frente em Kharkiv, tudo parado igual estava há vários dias atrás. Aqui na região de Svatov, os russos estão fazendo um ataque contra Berestov. Isso é uma coisa preocupante. Se eles conseguirem tomar Berestov, a gente vai perder Novoselivka e uma boa parte dessa linha de frente aqui. É óbvio, a linha de frente tende a se reunir aqui no Rio, mas isso é uma dificuldade. Tomara que os ucranianos consigam reverter isso daqui e não haja a perda de Berestov aqui. É uma posição importante essa cidadezinha aqui, né? Bom, também aqui na região norte de Kreminá, dá para ver aqui um monte de ajustes, tá? Isso aqui não é que as tropas tenham avançado de ontem para hoje, é tudo ajuste que foi feito aqui do posicionamento que já tinha acontecido no passado, mas agora foi ajustado aqui, né? Eles detectaram que já tinha sido mudado isso daqui, né? Kreminá tá logo aqui embaixo, tá? Então é ali na região norte de Kreminá isso daqui, né? E, bom, aqui em Bakhmut, como a gente viu, teve a grande tentativa russa de avançar sobre Chassiviar, mas não conseguiram avançar. Estão parados ali mais uma vez, né? Finalmente, aqui em Novomihailivka, ali na região de próxima a Vuhledar e coisa e tal, os russos conseguiram um pequeno avanço aqui, mas nada significativo em termos estratégicos. Então, apenas um pequeno avanço aqui na região também, né? Via de regra, mais nenhuma mudança na linha de frente. Maio está sendo difícil para a Ucrânia, mas maio já está acabando. Hoje é dia 19, já estamos entrando no final do mês de maio, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre o esforço russo para tomar a cidade de Chassiviar, mas que não teve resultado, como a gente falou,
tentaram, mas não conseguiram. De qualquer forma, indica que eles estão tentando aquela região ali, né? Fala aqui sobre a questão em Kharkiv, diz que os russos estão em pausa agora, que eles não estão avançando justamente porque eles estão preparando a segunda fase do ataque deles lá, que pretende tomar Vovchansk, né? Vamos ver se eles conseguem alguma coisa. É possível que seja isso mesmo, né? Como eu falei, esse mês não vai ser fácil, né? Os russos estão fazendo essa força ali em Kharkiv. Vamos ver se eles têm realmente uma segunda onda para vir por aí ainda antes de junho, né? Bom, o Antony Blinken disse na semana passada que a Ucrânia podia usar armas americanas no território russo, né? Ele disse que os Estados Unidos não aconselha, não recomenda, mas no final das contas o uso das armas ucranianas depende da Ucrânia e eles podem fazer isso, né? O Blinken falou isso e imediatamente o governo americano correu para dizer que não pode não, que não aconselha, que não acha que é bom, que vai escalonar e não sei o que lá e não sei o que lá. Um absurdo essa posição. O pessoal está explicando aqui a situação lá ali em Kharkiv, principalmente os russos usam artilharia logo depois da linha de fronteira, então eles conseguem com facilidade atingir as cidades mais próximas ucranianas ali em Kharkiv, mas os ucranianos não conseguem revidar isso porque não podem usar as armas americanas, né? Eles podem usar as armas ucranianas, é verdade, elas também conseguem atingir as armas russas, mas aí você tem uma disparidade de número muito grande, os russos têm muito mais armas que os ucranianos, né? As armas ocidentais, elas resolvem porque elas têm uma precisão muito melhor, então mesmo você tendo menos delas, você consegue atingir as coisas com muito mais facilidade. Mas quando você tem que usar equipamento soviético, que não tem precisão muito boa, você precisa de ter uma quantidade muito grande para fazer face a isso. Então, é uma sacanagem esse tipo de coisa, ou seja, a Ucrânia está sendo forçada a lutar contra a Rússia com suas próprias armas, sem a ajuda. A ajuda não está servindo de nada, particularmente ali em Kharkiv, né? Que a maior parte da artilharia, os dois S-19 e dois S-43, estão localizados em Belgorod, na Rússia, e não podem ser atingidos com HIMARS, por exemplo. Um absurdo isso daí, né? Como bem lembrou aqui o Zelensky no discurso dele de ontem, nossos parceiros têm medo que a Rússia perca essa guerra. Ou seja, eles têm medo do colapso russo. Toda vez que a Rússia perde uma guerra, existe um colapso na Rússia. Perdeu a guerra da Primeira Guerra Mundial, teve o colapso, veio o comunismo. O comunismo desabou em 1990, depois da guerra do Afeganistão. Perdeu a guerra do Afeganistão, o comunismo desabou, né? E agora já está na época mesmo de mais um desabamento da Rússia. O pessoal tem medo disso. Mas é uma brincadeira isso, porque no final das contas, eles têm que lutar pela Ucrânia no final das contas, né? Eles que são culpados dessa situação tá acontecendo ali devido ao acordo de 1994. Tivesse a Ucrânia ficado com suas armas nucleares, não teria nenhum desses riscos, ou os riscos seriam muito menores no final das contas, né? Bom, está acontecendo amanhã, dia 20 de maio, um encontro de Ramstein, né? Na verdade é um encontro no formato de Ramstein. Não se sabe se vai ser exatamente em Ramstein, na Alemanha, mas é aquele encontro em que se juntam todos os países que estão ajudando a Ucrânia para discutir as próximas estratégias de envio de armas. Quem sabe a Ucrânia consegue convencer os americanos a deixar usar as armas lá no território russo, que é muito importante nesse momento, né? Enquanto isso, os ucranianos também estão fazendo várias alterações nas suas próprias armas, né? Um monte de coisas da era soviética que estão sendo alteradas e modificadas para uso. Esse caso aqui é um lançador de foguetes aqui que foi alterado. O 9K-33M é um lançador de foguetes terra-terra desenvolvido na era soviética, mas os foguetes que eles aceitavam eram foguetes antigos que não tinham muita precisão. Então ele foi alterado para lançar os foguetes R-73 AAM. São mísseis também soviéticos, mas mais modernos, né? Então, ou seja, o que a Ucrânia pode fazer, melhorar o equipamento dela à medida que o tempo vai passando. A tendência é essa mesmo. Bom, a presidente da Geórgia vetou a lei aquela lei russa, né, a lei dos agentes estrangeiros que a gente estava mencionando, que provocou inúmeras manifestações lá na Geórgia. Mas ainda existe a possibilidade do Congresso derrubar o veto, então ainda continuam os protestos na Geórgia por conta disso, né? Bom, uma notícia boa, o Alexander Usyk, o campeão peso pesado de boxe ucraniano, ganhou contra o Tyson Fury, que era o britânico, né, que detinha o título, um dos títulos, e foi por pontos, ele acabou ganhando por pontos e derrotou o Tyson Fury após 12 assaltos.
Ele começou a luta meio inseguro, a luta meio equilibrada e coisa e tal. O Tyson Fury chegou a aplicar alguns golpes no Usyk, mas no final, a partir do 8º round, o Usyk realmente se impôs, conseguiu atingir o Tyson Fury várias vezes. No 9º assalto, quase ele foi a nocaute, foi salvo pelo gongo, o Tyson Fury. E nos últimos 3 assaltos também o Usyk foi muito melhor. Então no final acabou ganhando essa luta e unificando todos os títulos de peso pesado atuais. Tá? Há 24 anos que não tinha uma pessoa unificando todos os títulos de peso pesado na mesma pessoa, né? Então um feito impressionante realmente. E o pessoal lá na Ucrânia evidentemente está comemorando muito isso, né? Tá falando que justamente representa a Ucrânia, né? Lutando com um oponente maior do que ele. O Tyson Fury é grande, né? Grandão, dá para ver, ele é maior do que o Usyk. E no final das contas conseguiu ganhar, conseguiu derrubar o cara no final, né? Então excelente, parabéns aí ao Alexander Usyk e parabéns à Ucrânia por mais um campeão. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.